E aí, edificante, bem-vindo! Esse é o Papo Edificante, aquela proposta de vídeo aqui do canal, onde nós vamos bater um papo. A ideia é essa mesmo, é papo sem aqueles efeitos que eu boto no vídeo, sem muito daquelas cortes e tudo mais. Então aqui é conversa mesmo. E eu quero trazer aqui um pouco do que é essa tal inteligência emocional e para que ela serve de certa forma para a enfermagem. Qual o fundamento de se falar, né, de eu trazer essa proposta de inteligência emocional aplicado à enfermagem, que é a ideia desse canal aqui. Para que isso é tão importante para a questão da enfermagem? Eu vou trazer até um exemplo meu aqui de como isso mudou a minha questão dentro da profissão de enfermagem. Não só da profissão de enfermagem, também com a ideia de começar a trabalhar com esse campo da inteligência emocional, do desenvolvimento humano. Mas só vamos manter aquele script, né? Deixa aquele like edificante, deixa um comentário aqui do Papo Edificante, nem que seja só um alô mesmo. Aí, Jonathan, manda um abraço lá para minha cidade. Deixa um comentário. O comentário é bem importante porque ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e aí ele vai mostrar para mais pessoas. E também te inscreve aqui no canal, né? Poxa, todo dia aí praticamente colocando vídeos falando do piso da enfermagem. E também aí de inteligência emocional, para você também começar a entrar nesse universo e também saber se você vai gostar de ficar aqui no canal após, porque se tudo der certo, a função do piso salarial da enfermagem ela vai aos poucos saindo aí do interesse da galera da enfermagem. E a minha proposta é que vocês fiquem aqui no canal para a gente desenvolver essa competência que você tem, que eu tenho, que a sua família tem. Juntamente com teu consciente intelectual, você também tem o seu consciente emocional. E a ideia da inteligência emocional é criar essa harmonia entre esses dois aspectos aí do teu ser, né? Do teu consciente intelectual com o teu consciente, né? Emocional. E é isso que é a proposta do canal Enfermagem Edificante. Por que isso é tão importante na área da enfermagem? Porque simplesmente você já parou para pensar quantas questões dentro da profissão que acabam nos pegando de um jeito. A gente lida com situações que muitas pessoas não teriam estômago e muito menos emoções para aguentar. Às vezes quando a gente vê uma pessoa fisicamente muito machucada, às vezes com fratura exposta, enfim, com algo bem ruim assim, às vezes não é tão impactante quando a gente pega o prontuário desse paciente e vê o porquê que ele chegou naquela situação. Vocês não concordam comigo que às vezes é isso? Às vezes nós nos blindamos a questão visual, né? Mas aí quando a gente pega aquele prontuário, olha assim e... Poxa, foi por isso que esse cara ficou desse jeito, porque essa mulher ficou desse jeito, enfim. Que a gente sente mais. Eu tenho essa percepção, né? E isso tem muito questão com as nossas emoções. Às vezes, visualmente, nós aprendemos a não nos chocar com cenas muito fortes, assim, né? Porque na enfermagem a gente realmente vê cenas muito fortes, principalmente quem trabalha em SAMU, por exemplo, ou trabalha em pronto-socorro. A gente vê muito dessas cenas, né? E a gente acaba aprendendo a se blindar isso. A gente cria uma frieza na hora, até mesmo para poder atender esse paciente. Na verdade, isso é bom, né? Porque ajuda a gente a exercer a profissão, principalmente na hora que mais se precisa, quando a gente pega uma situação assim, mas geralmente vem às vezes um baque, né? Depois, dependendo do que foi o atendimento, acaba dando um baquezinho depois. E quando a gente tem inteligência emocional, a gente lida melhor quando esse baque pode acontecer, né? Aparecer após esse acontecimento. E aí que entra a importância da inteligência emocional para nós nos entendermos o porquê que aquilo nos impactou tanto. Por mais vezes que nós vimos situações semelhantes, né? Poxa, aquilo, mas às vezes vai acontecer uma que aquilo vai dar um... Poxa, isso bateu diferente. Por quê? E esses porquês, a inteligência emocional ajuda a explicar. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, quando eu era muito educado, eu gosto de ser muito atencioso, ser educado, ser empático, né, com meus pacientes, enfim, quando eu atendo. E quando eu não tinha essa recíproca, eu me lembro que eu me sentia muito assim, um sentimento ruim, assim, poxa, fui tão legal com aquele paciente, e por que eu não soube lidar com aquele fato dele não ter sido tão recíproco com aquele meu atendimento? E aí
Eu comecei a entender o porquê disso quando eu entrei nos conceitos de inteligência emocional, quando eu comecei a entender o que era um vício emocional. E o porquê que de repente eu era cordial até demais às vezes com o meu paciente, porque eu esperava uma determinada reação desse paciente que ia alimentar esse meu vício emocional. E quando ele fazia o contrário, eu não sabia lidar com isso. E aí, quando eu comecei a entender essas questões emocionais, o porquê que às vezes eu buscava isso, eu tinha uma questão emocional por trás disso, que eu não sabia, que de certa forma era inconsciente, mas que me fazia agir daquela forma. E quando eu não conseguia atingir esse resultado para saciar esse vício emocional, isso me dava o baque, assim que acontece às vezes quando a gente se depara com situações mais pesadas, né? Quando a gente lê um prontuário e vê aquela história. Então, nesse sentido, que a inteligência emocional me ajudou nisso. A conhecer a mim mesmo, a conhecer os mecanismos que eu fazia para ter aquela sensação que de fato ia me saciar. E aqui, apesar de a gente achar que está fazendo algo muito bacana, que por exemplo um ótimo atendimento a um paciente, às vezes a gente está fazendo isso simplesmente para alimentar um vício emocional nosso. Assim como pessoas podem fazer o contrário, daqui a pouco serem rudes, serem estúpidas, para sim alimentar esse vício emocional também. É muito importante entender quando você está agindo de uma forma profissional, mas quando também essas questões do teu vício emocional, porque na enfermagem a gente lida 100% com as questões emocionais, afinal ninguém está no hospital porque quer, né? Geralmente acontecem problemas e as questões emocionais dentro de um hospital, por exemplo, de uma clínica, eles são questões emocionais pesadas. E se a gente não souber lidar com isso, né, não saber trabalhar isso, a gente acaba daqui a pouco fazendo um plano de carreira, mas não para subir na profissão, para passar de profissional para paciente, né? É um plano de carreira que esse plano de carreira a gente não quer, né? Sair de profissional para paciente. Então, por isso, a inteligência emocional, por isso a proposta desse canal aqui, o Enfermagem Edificante, é a te ajudar a enxergar esses pontos. Essa proposta de todos os domingos, trazer vídeos falando exclusivamente de inteligência emocional aqui no canal Enfermagem Edificante. Tá bom, edificante? Então, um forte abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser.